Ataques na Europa, Oriente Médio e África, drones sobrevoando capitais, bombardeios coordenados e generais executados. O planeta entrou em um dos momentos mais tensos do século, com os principais líderes mundiais ameaçando retaliações e movimentos que assustam o mundo. Enquanto Israel e o Irã trocam mísseis sem piedade, a Rússia amplia seus ataques sobre a Ucrânia. Os Estados Unidos e a OTAN se movimentam. A Coreia do Norte envia armas e a China se prepara discretamente. A sensação de que algo grande está para explodir só aumenta. Em Kiev, os ataques mais violentos dos últimos meses deixaram dezenas de vítimas. No Irã, as explosões não param. No mar, aviões e navios americanos já circulam em posição de combate. E na Ásia, a tensão entre Taiwan e China também avança sem trégua. Donald Trump exige a rendição total do Irã. Netanyahu quer o fim de Khamenei. E Putin aproveita o caos para avançar. Ao redor do planeta, países inteiros estão em estado de prontidão, com novas tropas, sanções e medidas de emergência sendo acionadas. A OTAN teme que a Rússia avance sobre a Estônia. A Alemanha quer destruir o programa nuclear iraniano, a Índia teme a radiação, e o Reino Unido prepara caças e sanções. Já a ONU vê tudo de longe, alertando que estamos a poucos passos de uma tragédia. As palavras estão ficando cada vez mais duras. Líderes estão se ameaçando publicamente. E nas ruas, o povo sente o pânico aumentar a cada sirene, cada alerta de ataque, cada explosão. A população está no meio do fogo cruzado e sem saber para onde correr. Crianças sendo retiradas de escombros, escolas virando alvos, generais sendo eliminados ao vivo e governos inteiros sendo ameaçados. A linha entre defesa e ataque desapareceu. E o que resta é o medo de que uma nova guerra mundial esteja se formando. As alianças estão mudando. Antigos inimigos agora cooperam. Países neutros se armam. Nações isoladas buscam parceiros. O planeta virou um tabuleiro perigoso, onde cada movimento pode ser o último. E quem perder o tempo de reação pode não ter volta. A matéria de hoje ele vai mostrar os bastidores do que realmente está acontecendo nos combates globais. O jogo de poder entre os chefes de Estado, principalmente com a reunião do G7 e o perigo real que o mundo está correndo com os ataques que estão se aproximando da fase nuclear. Comenta comigo se você acredita que a guerra que estourou entre Israel e Irã pode fazer com que os russos acelerem a destruição da Ucrânia, já que mais um regime alinhado com Putin tá para perder o poder, assim como aconteceu com a Síria. Antes de começar o vídeo, só um aviso aos inscritos do canal. Eu tô retomando com o bolão da Mega Sena, que corre no último sábado do mês, onde os inscritos participam totalmente de graça. Basta seguir as instruções que eu coloquei na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Lembrando que essa matéria foi baseada nas notícias do Sky News, The New York Times, BBC, The Guardian, Al Jazeera, Sputnik, RT News e Telegram. Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E se você estiver vendo da sua TV, é só apontar o celular para o QR Code aqui do lado. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. E se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. O mundo foi sacudido por ataques violentos que colocaram a Ucrânia de joelhos mais uma vez. Kiev foi atingida por uma das ações mais devastadoras desde o início do conflito, com dezenas de mísseis e drones destruindo prédios, escolas e centrais de energia em plena madrugada. 14 pessoas foram vitimadas e mais de 40 ficaram feridas, entre elas um cidadão dos Estados Unidos. O clima é de terror. Sirenes cortaram a noite e explosões foram ouvidas por quilômetros. O povo correu sem saber para onde ir enquanto prédios desabavam. Zelensky responsabilizou diretamente Putin, dizendo que foram mais de 400 drones e 30 mísseis disparados em poucas horas. A capital do país foi tomada por fumaça, gritos e sangue. Moscou, por outro lado, afirmou que apenas revidou ataques da Ucrânia.
Do outro lado da fronteira, o governo russo declarou que interceptou 147 drones ucranianos, incluindo 2 que teriam como alvo a região de Moscou. O prefeito da capital russa disse que as defesas evitaram um desastre aéreo. A tensão foi ampliada com a presença de Shoigu na Coreia do Norte. O chefe de segurança da Rússia desembarcou em Pyongyang a mando de Putin para tratar de assuntos secretos. A suspeita é que Kim Jong-un esteja reforçando o envio de armas e soldados para a Rússia. Fontes da inteligência britânica confirmaram que mais de 6.000 norte-coreanos já foram vitimados no fronte ucraniano. Ainda assim, o apoio da Coreia do Norte à Rússia segue aumentando, com comboios militares chegando por trem à região da Sibéria. Enquanto isso, o grupo extremista do Irã trocava mísseis com Israel. Os bombardeios se intensificaram com novos alvos atingidos em Tel Aviv e Teherã. Israel respondeu com ataques cirúrgicos que exterminaram generais iranianos, incluindo um recém-nomeado ao comando. Donald Trump declarou que agora os Estados Unidos controlam totalmente o céu do Irã. Ele alertou o Ayatollah Ali Khamenei, exigindo rendição incondicional. O clima em Teherã é de alerta máximo, com mísseis israelenses sobrevoando áreas militares e industriais. Trump também confirmou uma reunião de emergência com sua equipe de segurança. Enquanto isso, parlamentares americanos tentam impedir a entrada oficial dos Estados Unidos no conflito, afirmando que não é uma batalha que diz respeito diretamente à América. O Reino Unido, por outro lado, aumentou sua presença no Oriente Médio e impôs novas sanções contra a Rússia. A frota naval foi redirecionada e aviões de combate já operam no Golfo. A OTAN também está mobilizada, temendo que a crise se espalhe por toda a região. No meio de todo esse caos, a França provocou ainda mais tensão ao proibir que armas ofensivas israelenses fossem exibidas no famoso Paris Air Show. O motivo seria a escalada dos ataques em Gaza e o envolvimento direto de Israel no conflito com o Irã. Netanyahu reagiu com fúria, dizendo que a França está do lado errado da história. Ele afirmou que Khamenei é o novo Hitler do Oriente e que Israel vai continuar eliminando todos os líderes militares do Irã, um por um, até que não reste mais ameaça. Zelensky, enquanto isso, tenta sobreviver entre as bombas. Durante a cúpula do G7, ele pressionou Donald Trump para ampliar as sanções contra Moscou e pediu novos acordos com a Áustria para ajudar na reconstrução e no desminamento do território ucraniano. Apesar do apelo, Trump saiu da reunião antes do fim, frustrando Zelensky. O presidente americano disse que o momento exige decisões sérias e que não aceitará provocações, mandando um recado direto a Putin, ao Irã e até ao líder francês Emmanuel Macron. Putin, por sua vez, aproveitou a distração do Ocidente com o Oriente Médio para intensificar os ataques à Ucrânia. Além de Kiev, as cidades de Odessa e Chernihiv também foram atingidas. Moradores relataram explosões vindas do céu, sem tempo para escapar. Na retaguarda, o exército ucraniano respondeu com força. Um comboio russo foi completamente destruído por um disparo de sistema HIMARS, perto de um posto de gasolina. O impacto gerou um incêndio que destruiu veículos blindados e causou pânico nas tropas russas. A OTAN, temendo que o avanço russo cruze as fronteiras, colocou em prática novos planos de dissuasão. Hospitais da região do Báltico foram deslocados para áreas subterrâneas. A aliança teme uma invasão pela Estônia, o que poderia acionar todos os membros. Enquanto isso, Taiwan se movimenta em silêncio. O país assinou um acordo com a Ucrânia para utilizar softwares de drones testados no campo de batalha. A meta é acelerar a produção local e se preparar para uma possível investida militar da China. Xi Jinping foi criticado por usar navios civis como plataforma de guerra e por seguir pressionando Taiwan com manobras militares. Analistas dizem que Pequim está aproveitando o caos global para avançar seu projeto de dominação territorial no Pacífico. Já Belarus comprou máscaras de gás em larga escala e iniciou inspeções em abrigos subterrâneos. Segundo informações internas, tropas russas foram realocadas para dentro do país, o que aumenta os rumores de que um ataque direto à OTAN pode acontecer em breve. As movimentações em Belarus colocaram a Polônia em alerta máximo. O governo polonês começou a adaptar todos os aeroportos civis do país para uso militar imediato, caso um ataque venha do leste. Oficiais afirmam que a ameaça nunca foi tão real.
Enquanto isso, o Reino Unido reforçou seu apoio à Ucrânia e ao Oriente Médio ao mesmo tempo. 40 aviões de guerra foram deslocados para fronteiras com a Rússia e para bases no Golfo Pérsico. O recado de Londres é claro: haverá resposta se forem atacados. Keir Starmer, primeiro-ministro britânico, pressionou Donald Trump a se posicionar com firmeza. Em paralelo, impôs novas sanções à Rússia, mirando diretamente nas exportações de petróleo da chamada Frota Sombra, que vem financiando o combate. A Alemanha também engrossou o tom. Friedrich Merz declarou que se o Irã não aceitar as negociações propostas, o programa nuclear de Teherã será destruído por força militar. Ele ainda disse que Israel está fazendo o trabalho sujo que o Ocidente evita. Na Índia, cresce o medo de que a radiação de possíveis ataques nucleares atinja o território. Especialistas disseram que a monção pode ser afetada, o que resultaria em uma crise alimentar. O país já evacuou mais de 100 estudantes que estavam no Irã. O Paquistão, por outro lado, retirou seus diplomatas de Teherã e condenou publicamente a ofensiva israelense. O primeiro-ministro declarou que a escalada no Oriente Médio ameaça a estabilidade da Ásia e pode desencadear um confronto nuclear entre vizinhos. Nos bastidores, os Emirados Árabes Unidos fizeram um alerta duro. Disseram que medidas imprudentes podem incendiar toda a região. Ao mesmo tempo, Israel continua avançando, com apoio logístico e militar direto de bases dos Estados Unidos na região. A inteligência americana, porém, afirmou que o Irã ainda não representa uma ameaça nuclear. Mesmo assim, Israel insiste que novas informações justificam os bombardeios e exige que Trump tome uma posição mais clara diante do Ayatollah Khamenei. Em meio ao fogo cruzado, Teherã confirmou ter sido alvo de ciberataques coordenados. Bancos pararam de funcionar, sistemas de comunicação foram bloqueados e a internet foi severamente restringida. O povo enfrenta longas filas em busca de dinheiro e comida. Israel, segundo analistas, teria iniciado uma guerra cibernética de larga escala, mirando diretamente a estrutura econômica do Irã. Fontes revelam que os ataques vieram junto com bombardeios a centros de inteligência e bases militares perto da capital. Enquanto isso, a Rússia aproveita o caos no Oriente Médio para reforçar suas posições na Ucrânia. Tropas russas atacaram uma fábrica de drones em território ucraniano, gerando explosões em cadeia. O objetivo seria destruir o arsenal tecnológico de Kiev. Em resposta, Zelensky autorizou ataques em larga escala contra bases russas. Um míssil ucraniano atingiu diretamente um depósito de combustível perto de Luhansk, provocando um incêndio que durou horas e deixou a região completamente paralisada. Putin, por sua vez, declarou que seus inimigos estão distraídos demais com Teherã e que a Ucrânia será retomada, custe o que custar. Ele também reforçou alianças, especialmente com a Coreia do Norte e Belarus, num movimento que preocupa o Ocidente. O Conselho de Segurança da Rússia declarou que enquanto o Ocidente vacila, Moscou se fortalece. Shoigu, de volta da Coreia do Norte, disse que o envio de soldados e armas por Kim Jong-un já está fazendo diferença no campo de batalha. Nos Estados Unidos, cresce a pressão sobre Donald Trump. Parlamentares apresentaram uma resolução para impedir qualquer envolvimento direto dos americanos na guerra entre Israel e Irã. A divisão interna no Congresso está cada vez mais evidente. Mesmo assim, Trump segue desafiador. Disse que sabe exatamente onde Khamenei está escondido, mas que não vai executá-lo por enquanto. A fala gerou pânico entre aliados do Irã e foi vista por Israel como uma luz verde para continuar os ataques. O Ayatollah está isolado e sob pressão. Segundo fontes internacionais, Khamenei estaria em estado mental precário, sem condições de tomar decisões estratégicas. Netanyahu comparou a situação com a queda de Saddam Hussein, dizendo que o destino pode ser o mesmo. Na França, o presidente Emmanuel Macron tentou mediar os conflitos, mas acabou sendo ignorado. Trump o acusou de estar sempre errado e afirmou que não aceitou nenhum cessar-fogo sugerido por Paris. A relação entre os dois líderes piorou drasticamente. A tensão atingiu níveis alarmantes quando a OTAN autorizou o envio de caças para a região do Donbass. Especialistas dizem que se houver um ataque direto russo a qualquer cidade da Estônia, o artigo 5 será acionado e a OTAN entrará de vez no conflito. No Reino Unido, mais sanções foram aprovadas, atingindo empresas ligadas à máquina de combate de Putin.
Keir Starmer prometeu ações duras se houver qualquer tentativa de sabotagem por parte da Rússia no chamado Lago da OTAN. Na Alemanha, protestos estão sendo organizados contra os bombardeios em Gaza e a aliança com Israel. Mesmo com críticas, o governo alemão segue apoiando as ofensivas, com Merz dizendo que a única linguagem que o Irã entende é a força. Enquanto isso, a Ucrânia conseguiu devolver mais de 1.240 corpos de soldados vitimados no fronte, após intensas negociações com a Rússia, mediadas pela Turquia. Foi o último estágio de um acordo de repatriação firmado semanas atrás. A Polônia também se movimenta. Cientistas pediram que o povo intensifique o combate à seca, temendo colapsos nos campos agrícolas. Mas por trás desse pedido está o medo de que a seca aliada ao conflito transforme o país numa bomba relógio social. A Letônia proibiu personalidades russas de entrar no país por apoiarem o combate na Ucrânia. Em paralelo, soldados letões estão construindo trincheiras reforçadas com tecnologia anti-drone, tentando se adaptar à nova era dos combates tecnológicos. A Lituânia, por sua vez, alertou que o bloqueio de GPS realizado pela Rússia não vai parar mesmo após o fim do conflito. Hospitais foram transferidos para zonas secretas, e o país se prepara como se estivesse prestes a ser invadido. Na África, a presença de grupos armados ligados ao Oriente Médio e o impacto da crise global vem devastando regiões inteiras. Doenças, fome e migração forçada se espalham. Especialistas pedem que o continente reaja antes que a catástrofe se torne irreversível. No Sudão, os combates internos já causaram colapso dos serviços básicos. A população enfrenta escassez de comida, água e medicamentos. Haftar, da Líbia, estaria se envolvendo discretamente na disputa, o que pode internacionalizar ainda mais o conflito africano. Israel, por sua vez, segue com seu plano de exterminar o comando militar iraniano. Em apenas 2 dias, foram mais de 5 líderes executados em bombardeios de precisão. O país promete continuar até que o Irã recue totalmente. Na Bolsa de Valores, o clima é de pânico. Petróleo disparou, Nasdaq e Dow caíram fortemente. Investidores temem que o prolongamento dos combates envolva diretamente os Estados Unidos, o que abalaria a economia global por tempo indeterminado. Em meio ao caos, a ONU criticou duramente a proposta russa de trocar crianças ucranianas sequestradas por prisioneiros de guerra. Zelensky rejeitou a ideia e prometeu continuar denunciando o que chamou de crime internacional nos tribunais do mundo. A tensão entre Índia e Paquistão também aumentou. Autoridades paquistanesas temem que a crise no Irã e Israel se espalhe e gere instabilidade na Caxemira. Já a Índia reforçou sua fronteira e cancelou encontros diplomáticos por tempo indeterminado. Em paralelo, a China foi acusada de transformar contêineres civis em plataformas de lançamento disfarçadas. O governo chinês negou, mas analistas do Ocidente dizem que essa é uma estratégia para invadir Taiwan sem acionar alertas militares tradicionais. Taiwan, por precaução, concluiu com sucesso o primeiro teste de mar de um submarino fabricado no próprio país. A embarcação será usada para proteger rotas marítimas e lançar drones equipados com tecnologia ucraniana contra invasores. Na Bielorrússia, o clima é de guerra iminente. Inspeções em abrigos se intensificaram e a população foi orientada a manter máscaras de gás em casa. Autoridades do país negam, mas vizinhos afirmam que tropas russas estão posicionadas para uma investida. Putin parece disposto a jogar pesado. Fontes da inteligência ocidental acreditam que ele aposta num conflito entre Israel e Irã para dividir os aliados da OTAN e avançar de vez sobre o território ucraniano, e talvez até além, como nos tempos soviéticos. Na Coreia do Norte, Kim Jong-un teria prometido enviar novos lotes de artilharia e mísseis balísticos para a Rússia. As imagens dos carregamentos já foram exibidas pela mídia estatal, com tanques e projéteis sendo enviados por trens em direção a Vladivostok. Na Rússia, Dmitry Peskov declarou que Moscou não reconhece nenhuma proposta de cessar fogo feita por países do Ocidente e que os ataques à Ucrânia continuarão até que a soberania russa esteja garantida sobre o Donbass, Kharkiv e toda a costa do Mar Negro. A Finlândia, pressionada pela proximidade do conflito, relatou queda no crescimento econômico por conta da guerra comercial e da incerteza internacional.
o governo teme que os investidores abandonem o país se as tensões continuarem a aumentar. Enquanto isso, na ONU, países da América Latina alertaram sobre a possibilidade de que o combate nuclear no Oriente Médio espalhe radiação até o Hemisfério Sul. México e Venezuela já emitiram nota conjunta pedindo um cessar imediato dos bombardeios. No G7, Trump ignorou os apelos e reforçou que só aceitará a rendição total do Irã. Segundo ele, o Ayatollah Khamenei já não manda em nada e seus comparsas serão todos eliminados. A fala causou espanto e dividiu líderes que ainda buscam uma saída pacífica. Enquanto líderes se digladiam nos bastidores, o povo sofre. Em Kiev, voluntários ainda retiram escombros de prédios destruídos pelos ataques russos. Crianças soterradas, idosos sem abrigo e hospitais funcionando com geradores a diesel compõem a paisagem. Na faixa de Gaza, o grupo extremista de Gaza continua lançando foguetes contra cidades israelenses. Em resposta, Israel bombardeia áreas urbanas e túneis subterrâneos. O número de vitimados não para de subir e a destruição já atinge bairros inteiros. O Paquistão teme que a crise no Oriente Médio cause migração em massa de iranianos e afegãos, o que poderia colapsar a segurança da fronteira. Tropas foram reposicionadas e barreiras erguidas às pressas. A tensão é visível no rosto da população local. Zelensky, mesmo sob risco de vida, segue pedindo apoio internacional. Disse que a escalada em Gaza e Teherã está enfraquecendo a atenção ao que chama de invasão russa. Pediu ao G7 que não abandonem a Ucrânia, mesmo com tantas crises simultâneas. No Brasil, o Itamaraty se mantém neutro, mas alertou seus cidadãos que estão no Oriente Médio a deixarem a região imediatamente. A recomendação inclui Israel, Irã e países próximos. O alerta máximo foi acionado nas embaixadas da região. Diante de tantas ameaças, o planeta parece andar por um fio. Os bombardeios não cessam, os líderes se enfrentam nos bastidores e os civis continuam sendo as maiores vítimas. A esperança por diálogo vai sendo soterrada junto aos escombros das cidades atingidas. O Oriente Médio se transforma rapidamente num campo de combate que pode engolir várias nações. A Europa teme novos ataques, a Ásia se arma em silêncio, e a América vê sua influência ser disputada entre aliados e adversários cada vez mais impacientes. Mesmo com alertas da ONU, a violência só cresce. O Irã desafia, Israel responde com força total. Putin recusa acordos e Trump exige rendição, e o povo de todos os lados sofre calado enquanto decisões são tomadas longe dos olhos da população. Cada explosão que atinge uma escola, cada drone que cai sobre uma usina, cada sanção aprovada, aproxima ainda mais o mundo de um colapso irreversível. O medo do uso de armamento nuclear já não parece mais um exagero, e sim uma possibilidade real. Comenta comigo se você acredita que a guerra que estourou entre Israel e Irã pode fazer com que os russos acelerem a destruição da Ucrânia, já que mais um regime alinhado com Putin tá para perder o poder, assim como aconteceu com a Síria. Muito obrigado por chegar ao final de mais um vídeo. Você é demais, eu te agradeço muito por isso. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E se estiver vendo da sua TV, é só apontar o celular para o QR Code aqui do lado. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. Se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. E a gente se vê na próxima matéria.